Pois é, começando aí mais uma aula, se encaminhando para o final, né, da disciplina. A gente está praticamente nas últimas aulas. Talvez próxima semana a gente não precise mais ter aulas propriamente ditas, assim, aulas como está sendo feito, né, assim, aula completa gravada, já que eu estabeleci lá o prazo para vocês entregarem o trabalho. E eu poderia fazer uma espécie de trabalho de auxílio agora a vocês, né? Algumas pessoas compartilharam o Overleaf comigo, seus modelos lá. Deixa eu só olhar aqui quem foi aqui por último compartilhou. Eu recebi aqui por último o Danilo, o Samuel e o Sérgio. Esses três aqui compartilharam comigo o arquivo. Mas algum de vocês compartilhou, tentou compartilhar e não deu certo? Alguém tentou, fora esses três? Professor, boa noite. Eu acabei de Sim. entrar aqui na aula, não sei se isso já foi comentado, porque eu cheguei a comentar isso com alguns aqui da turma já durante a semana. Que é o seguinte, eu venho tentando pensar em alguma coisa para colocar lá no projeto Overleaf, só que assim, eu vendo o caso de Sérgio na aula passada. Ele tem um projeto e colocou lá o que exatamente quem não tem nada pode colocar na estrutura desse projeto, porque eu não tenho absolutamente nada. Aí Mas pode aí onde pegar. tá? E aí, o que é que a gente faz? Ah, mas aí onde tá? Eu deixei livre vocês colocarem o que quiser. Quando eu digo o que quiser, é o que quiser mesmo. Se tiver com um jornal aí na sua mão, você pode usar. Então, Uma não precisa revista. ser no formato de um artigo. Não, 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 Ah, não, tá. não, Porque eu não. estava até agora, eu estava Eu elaborando deixei isso alguma coisa no claro. Word, mas eu Não, não, não não, não. sabe? Eu deixei claro que vocês podiam fazer o que quisessem. Então, por exemplo, pega um livro aí que você tem na sua casa. Um livro. Se tiver um livro na sua casa que você possa usar, você pode pegar. Não precisa ser de matemática, pode ser de qualquer coisa. Porque, assim, qual é a ideia minha? Assim, talvez tenha sido um pouco confuso, porque, assim, a gente passou a disciplina toda lendo nosso e-book, né? A parte muito teórica, né? É sobre a construção do conhecimento, formas de pesquisar, de se fazer trabalho. Aí, o ideal seria que nós fizéssemos um trabalho de pesquisa mesmo, verdadeiro, né? Verdadeiro no seguinte sentido. Fizéssemos mesmo um trabalho que gerasse uma pesquisa para vocês, seja uma pesquisa de campo, seja uma pesquisa de dados, histórica, coisas assim, que vocês tivessem que ler livros, ler artigos, fazer fichamentos, resumos, para depois jogar isso lá num trabalho final. O ideal seria isso, mas por que a gente não fez isso? Porque nós não tínhamos tempo para fazer uma coisa esquematizada assim, bem feita. Então, a minha ideia era mesmo apresentar a parte teórica, né? Olhar a parte do e-book, explicar para vocês algumas coisas sobre a metodologia do trabalho científico e dar uma noção para vocês de como é que são os formatos de alguns trabalhos escritos. Aí eu mostrei aqueles sites lá que a gente viu aqueles modelos de artigos prontos, como é que é, vimos o portal da CAPES, coisas que eu gostaria de passar para vocês aprenderem de uma forma prática, algumas coisas relacionadas à metodologia, trabalho científico. Aí, assim, o Overleaf, ele surgiu como uma ideia, né, que vários professores da matemática, eles fazem isso às vezes, quando pega a disciplina de MTC, que é tentar ensinar os alunos a linguagem do LaTeX, porque é uma linguagem que é propriamente desenvolvida muito para a gente, né, para nós, basicamente, mas muitos alunos não conhecem, muitos alunos fogem um pouco, não criam essa intimidade. Então, a ideia, já que a gente não tem uma disciplina específica para isso, é bom que tivesse, a gente aproveitasse nesse contexto, porque nessa disciplina a gente vê como fazer trabalhos acadêmicos. E o Overleaf é uma ferramenta que serve para isso, certo? Então, eu tentei encaixar essa parte teórica com essa parte prática. Aí, quando eu disse na aula que podia ser qualquer coisa, então, assim, a intenção não é um trabalho científico. No caso do Sérgio, especificamente, é porque ele está trabalhando alguma coisa que ele está fazendo, de algum projeto dele, ou com alguma outra professora,
porque ele tem alguma coisa feita, porque ele quer escrever alguma coisa assim, e se encaixou com o trabalho, ou seja, ele pôde escrever isso e colocar lá. Mas eu deixei claro que os temas podiam ser variados, inclusive o Everton aí, né? Ele escolheu um tema de limite de continuidade, que é um tema que todo mundo já viu, vocês passaram por cálculo 1, vocês sabem disso. Então, pode usar, pode usar. No semestre passado, eu fiz um trabalho semelhante com a turma também. E nós definimos um tema logo no começo. Cada um escolheu o seu tema e eram temas de matemática. Porque eu queria que eles desenvolvessem um pouco essa parte de escrever coisas de matemática, certo? Anderson, o pessoal tá pedindo para dar uma olhada Não, eu no tô olhando o chat dele, eu tô olhando. Eu tô lendo, é porque antes de eu responder ele, eu tô respondendo você, certo? Deixa eu ler o que ele tá escrevendo. Pois então, já durante essa semana já concluo, porque eu mexi no Overleaf, tentei organizar alguma coisa no Word para depois passar para lá, mas eu ficava presa nessa ideia. Mas agora já dá para desenrolar, então. Obrigado. O que o Wellington está perguntando é se o intuito da atividade é para habituarmos ao overleaf. Sim, é mais isso. O que vocês vão conseguir fazer mais é isso. Porque assim, como eu estava explicando agora, né, para a Mayara, né, você perguntou sobre o que poderia fazer. Porque uma das preocupações seria essa. A intenção é fazer um trabalho, porque talvez essa seja a dúvida dos alunos, inclusive o Wellington aí que perguntou. Porque, é, porque assim, se você viu o do Sérgio e viu que ele estava fazendo um trabalho de uma pesquisa que ele tinha começado, aí você pode estar pensando, então eu teria que fazer um trabalho desse também, tinha que fazer uma pesquisa. Não, não é obrigado. Eu já tinha dito isso numa das aulas, não é obrigado. Porque o ideal era que nós fizéssemos um trabalho desse tipo, mas nós não tínhamos tempo hábil para fazer isso. O ideal, talvez, em uma disciplina de um semestre inteiro normal, talvez desse tempo, talvez. Mas mesmo assim, se nós formos vermos o que é que se deve fazer numa disciplina de metodologia de trabalho científico, ainda não é só isso. Isso daí é uma das coisas a ser feitas. Mas não adianta também só fazer o trabalho sem vocês aprenderem um pouco da parte teórica e sem ter essas discussões que nós tivemos da disciplina aí. Então, uma das coisas era essa, era desenvolver algum trabalho. Agora, o modelo que eu fiz no Overleaf e a conta que eu pedi que vocês criassem lá no Overleaf, a intenção é essa, é que você abrisse a conta, né, conseguisse abrir uma conta lá, você conseguisse acessar o modelo que eu coloquei e você conseguisse usar um pouco esse modelo, né? Desenvolver alguma coisa lá. Fosse um trabalho teórico sem entrar a parte de cálculo, fosse um trabalho com cálculo, não importa. Mas a ideia é que você meio que fosse apresentado a a essa ferramenta, né? A ideia principal é essa, na verdade. Aí eu vou aqui compartilhar minha tela para explicar para vocês como é que vocês fazem para compartilhar comigo, tá bom? Estão vendo aqui, né? Essa tela aqui, ó, compartilhados com você. São os que são arquivos de pessoas que compartilharam comigo. Por exemplo, ó, MTC, o Danilo. Trabalho MTC2, o Samuel. Trabalho de MTC, o Gleidson. Tá aqui. Então, esses três foram os que compartilharam comigo. Deixa eu abrir um aqui. Esse aqui do Danilo, vamos ver, ó. Eu consigo ver o D aqui, ó. Quando eu ponho o mouse em cima, fica Danilo Gomes. Tá aqui esse trabalho está compartilhado comigo e com ele. Se eu clicar aqui em cima, eu vejo o nome dele. Vou dar um Enter, aumentar aqui um, um zoom. Ele colocou aqui um tema chamado Exploração do Sistema Joviano utilizando sondas. Francisco Danilo Silva Gomes. Ele colocou aí um tema.
Aí ele desenvolveu aqui, ó. Pronto, é isso aí aqui mesmo. Tem uma introdução, aí tem aqui um capítulo, né? E umas seções que ele criou. Uma introdução aqui que ele colocou, ó. Tá vendo? Ele incluiu uma figura, ó. Tá vendo? Ele já fez uma coisa bem interessante, ó. Botou mais de uma figura, ó. Foto. Aí falta essas outras seções que ele pode concluir. Colocou essas referências, acho que ele deixou as minhas, se eu não me engano, eu acho. Mas perceba que ele já fez um bom avanço. Para uma pessoa que nunca usou overleaf, por exemplo, né, se é que ele nunca usou, ele já aprendeu algumas coisas. Ele aprendeu a colocar o texto e colocar figuras. Esse trabalho não é um trabalho de matemática, por exemplo. Por que eu disse a vocês que era até legal que pegasse um trabalho que não fosse de matemática? Porque se vocês escolherem um tema de matemática, vocês vão ter mais dificuldade. Por quê? Porque vocês vão precisar digitar comandos matemáticos e esses comandos vocês não sabem ainda. Então vai demandar mais tempo para vocês aprenderem essas coisas. Como a gente está no final da disciplina, no finalzinho, não tem tanto tempo assim, e ainda mais vocês têm que fazer esse trabalho e compartilhar comigo, então o ideal é que vocês fujam do trabalho, ter menos trabalho. Então veja que no dele aqui, ó, ele não precisou escrever sequer uma equação matemática, não precisa. E essa é a minha intenção, é mostrar para as pessoas, né, que não precisa você ser matemático para poder usar o overlifting. Você não necessariamente você tem que ser só da matemática para usar o overlifting. Agora, você sendo da matemática, seria essencial, seria preferencial que você usasse, entendeu? Porque você pode não se acostumar no começo, ou pode ter um pouco de dificuldade assim, mas a partir do momento que você começar a se acostumar com a linguagem e começar a fazer suas coisas aqui, você vai perceber que ele vai servir para todas as suas necessidades e você vai, aos poucos, saindo da dependência de outros programas, como o Word, por exemplo. E você vai ver que vai ficar bem organizado, vai ficar fácil você achar suas coisas aqui, você pode criar suas pastas, deixar tudo aqui, ficar num acesso fácil, vai ficar bem esquematizado para quando você quiser usar em outro computador, em outro lugar que você queira usar sem estar com o seu computador na hora. Se você quiser pegar modelos prontos, tem aqueles templates que eu mostrei lá, para você copiar coisas deles. Você pode deixar esses arquivos que você está digitando aqui já como modelo padrão, para quando você quiser, por exemplo, fazer outros trabalhos, você usar esses aqui como uma base, você só copia esse aqui e faz. Então, assim, no momento que você escolher um tema e jogar o tema aqui, o que é que nós podemos fazer nessas próximas aulas? A gente poderia trabalhar um pouco com vocês a questão da formatação. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa que eu fiz hoje, por exemplo. Eu vou fazer aqui uma apostila de matemática financeira, né? Eu vou começar a escrever para o próximo semestre. Eu vou ficar com a disciplina de matemática financeira. Aí eu vou juntar um pouco de alguns livros que eu tenho e vou fazer uma espécie de apostila livro, né? Aí eu vou mostrar aqui, por exemplo. Eu não fiz nada ainda, basicamente. Eu joguei aqui algumas coisas só para me lembrar o que é que eu quero. Aí, aqui ele está num formato, ó. Vocês estão vendo que tem um formato de sumário, tem uma espaçozão aqui. A introdução, aí os capítulos vão ficar aqui, assim, com esse nome em cima, e dizendo, ó, capítulo 1, introdução, por exemplo, né? Aí, 2, preliminares. Razões, proporções, regra 3, potência base 10, exemplo, né? Aí eu vou preencher essas coisas aí que eu vou digitar. Juros, por exemplo, digitei algumas coisas aqui, porcentagem, coisas assim desse tipo. Mas veja que o arquivo está cru, assim, está sem nada, tá aí 9 páginas, mais 9 páginas de nada. Eu vou preencher isso aos poucos. Então, um arquivo como esse daqui, o que é que a gente pode ficar fazendo? A gente pode... o arquivo não tem quase nada, você já pode ter alguma coisa digitada, mas a gente pode ficar mexendo com a formatação. Por exemplo, é isso que eu estava fazendo nisso aqui hoje. Por exemplo, quando eu peguei esse modelo aqui, ele não vinha com esse espaçamento
de 1,5, ó. O espaçamento entre as linhas aqui está de 1,5. Aí eu procurei aqui o comando que dá um espaço de 1,5. Vocês estão vendo aí, ó. Ó, depois do Begin Document, tem esse Single Spacing, e é para espaço simples. Aí eu coloquei aqui apenas para deixar. Se eu quiser voltar um espaço simples, eu deixo. Esse outro aqui que é 1,5, um espaço 1,5, pertinente ao espaço de 1,5. E esse terceiro aqui é para o espaço duplo. Eu desativei o primeiro e o de baixo porque eu quero um espaço de 1,5. Se eu desativar o do meio de 1,5 e voltar ao espaço simples, vocês vão perceber que vai mudar, ó. Essa página aqui essas linhas aqui que estão no espaçamento de 1,5, agora que eu apaguei e deixei no espaçamento simples, quando eu recompilar, ele vai ficar mais justo. Ó. É mais perceptível nas frases lá embaixo, no texto. Aqui, ó. Aqui é mais perceptível, ó. Eu vou voltar para o de 2, para de 1,5, para vocês perceberem. Olhem para o lado direito, certo? Olhem para o lado direito, a parte do PDF. Perceba que as linhas estão um pouco coladas. Quando eu deixar o espaçamento de 1,5, ele vai dar um espaço maior entre as linhas. Ó, aumentou, tá vendo? Aí se você quiser dar um espaço duplo, ele vai aumentar mais ainda. Aí sim, a ideia é que vocês aprendam um pouco de alguns comandos básicos, de formatação de texto. Ó, o espaço duplo, tá vendo como o espaço entre as linhas aqui ficou bem maior? O espaço aí ficou bem maior. Aí você vai fazer esse tipo de coisa, né? Esse tipo de trabalho, de ficar mexendo com formatação, porque aos poucos você vai entendendo os comandos, vai vendo como é que funciona. No caso de texto, é muito simples. Você joga o texto aí, você vai dando uns enter, vai dando essas duas barras para empurrar a linha para baixo, vai colocando alguns comandos como esse de tabela para colocar o sumário. Você pode colocar, aprender a inserir uma figura, né? Inserir uma figura. E, por exemplo, deixa eu explicar como é que a gente insere uma figura aqui. Ó, estamos aqui nessa página. Vou tentar colocar uma figura aqui embaixo de matemática financeira. Aqui, ó. Eu vou tentar colocar uma figura aqui embaixo. Abaixo de matemática financeira. Eu vou tentar colocar uma figura aqui. Se você quiser inserir uma figura, você vem aqui em carregar. Se for do seu computador, você pode clicar aqui e ele vai abrir uma pasta, certo? Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho uma. Aqui minhas pastas de cálculo numérico e MTC. Deixa eu ver. Procurando aqui aquele brasãozinho da URCA. Não sei onde é que eu tenho ele. Deixa eu só ver aqui. Porque normalmente você procura um local onde você tem, né? Uma figura que você utilize. Só um minuto.
Vamos testar um aqui só para ver. Deixa eu ver se é esse daqui. Eu coloquei esse símbolo aqui, brasão da Urca. Aí perceba que apareceu aqui, ó, brasão.png. Aí como é que a gente faz para inserir aqui? Eu vou colocar aqui um barra. Aí você pode dizer, a pessoa não tem como saber como é que coloca isso. Aí lembra que na aula passada eu coloquei lá no Google Sala de Aula algumas apostilas de LaTeX. Então você pode procurar lá. Aí você vai na seção Inclui Figuras, né? Include Graphics. No caso aqui. Aí eu vou colocar o nome dele aqui. Ó. Eu vou colocar do jeito que está aqui. Você tem que colocar o nome do jeito que está ali. Brasal1.png. Deixa eu ver se ele vai identificar aqui. Eu estou colocando antes do Begin Document. Vamos ver se ele identifica. Pode ser que ele dê um erro. Ele deu um erro aqui. O erro, veja que ele jogou a figura lá para cima e desconfigurou aqui, certo? Eu vou colocar um H aqui dentro desse colchete para ele entender o local onde eu quero. Eu quero aqui, here. Então, põe esse H e vou dar um compilar aqui. Ele ainda não reconheceu, porque o problema aqui deve ser outro. O problema é que eu estou colocando antes do Begin Document. Esse é o problema, né? Então, eu vou tirar ele daqui, certo? Assim, para efeitos de trabalho, esse brasão devia estar depois do Begin Document. Por quê? Porque é onde começa o seu trabalho. Antes desse Begin Document, o que está aí, ele basicamente não é muito levado em conta, porque você precisa. Acho que eu não coloquei o ambiente lá em cima, o graphics. Né? Eu preciso definir o ambiente lá em cima. Ele vai colocar aqui, mas ele vai colocar de uma forma esquisita, certo? Deixa eu definir o tamanho dele também, o tamanho desse seu arquivo, certo? Vou voltar aqui. Ó, olha para cá, ó. Eu usei esse mesmo arquivozinho aqui, ó. Coloquei nessa lista e pus aqui em cima. No caso, o Begin Document está aqui e a figura já entrou aqui, ó. Já entrou depois, certo? Ela entrou como uma figura no Include Graphics e eu defini o tamanho dela. Só que normalmente você precisa colocar algum desses comandos aqui em cima. Claro, se você quiser fazer isso sem ter muita dificuldade, é só você definir os pacotes todos do modelo que você precisa lá em cima e jogar, que ele vai reconhecer. Agora, esse negócio de como escolher o local onde você vai colocar a figura, você vai aprendendo aos poucos. Esses comandos que eu falei aí, que você põe dentro do colchetes, para poder dizer onde é que você quer a figura, você pode entender isso depois. Se você colocar, eu queria colocar uma figura, mas a figura não está ficando do jeito que eu queria. Tudo bem, você precisa entender primeiro qual é o pacote que você coloca, né? O pacote que você tem que colocar. Espera só um minuto, deixa eu abrir aqui o arquivo do Danilo. Danilo, né? Só para ver o seguinte, onde foi que ele colocou as figuras dele? A figura dele ficou lá no texto. Então, os comandos que ele precisa para a figura já estão colocados aqui, já está correto. Ele colocou lá depois na seção aqui que ele chamou de descobertas. Ó, ele colocou centralizado. Ó. Perceba o que foi que ele fez. Ó. Ele centralizou, Include Graphics. Aqui ele colocou o tamanho, né, da figura, do jeito que ele quer. Escolheu aqui, pôs o nome da figura do jeito que é para colocar. E ele centralizou a figura aqui. Certo? Deixa eu fazer o seguinte. Ops.
voltar aqui naquele modelo meu lá. Quando você quiser colocar aqui o... Quando você começa a digitar uma figura, que você começa com o nome dela aqui, depois você põe esse Include Graphics, ele vai reconhecer que a figura já existe aqui, ó. Se você clicar em cima, ele já completa, certo? Eu coloquei a figura que eu tinha, no caso, o brasão, só que eu já sei o que está acontecendo. Eu não disse o local que ela vai ficar, né? Eu coloquei aqui no começo. Eu coloquei o Begin Document, e a primeira coisa que aparece é a figura, certo? Ó, tem aqui matemática financeira, que é aquela espécie de capa que está aqui, mas ela vem antes do Begin, certo? Quando eu comecei o Begin Document, eu entrei lá começando aqui, Begin Center, coloquei incluir uma figura, certo? Coloquei um tamanho, coloquei o nome dela aqui e joguei. Ele não vai entender que essa figura vai ficar lá onde eu quero. Se eu tivesse que entender o local onde eu quero a figura, eu teria que colocar aqui dentro do comando aonde é que eu quero essa figura, certo? Por exemplo, vou apagar isso que ele colocou aqui na figura dele, do tamanho. Vou colocar um H aqui, e vamos ver se você vai entender. Ele não está entendendo, né? Porque eu acho que eu tenho que colocar um pacote que precisa. Ele não está entendendo o local exatamente que eu quero colocar a figura. Mas isso aí tem um porquê. É porque o meu preâmbulo não está igual ao que eu passei para vocês. O preâmbulo que eu passei para vocês foi um preâmbulo mais completo. Ó, aqui está faltando um monte de pacotes. Ó. Eu não coloquei os pacotes que eu preciso, certo? Aí como é que eu vou saber quais são esses pacotes? Aí assim, às vezes a gente esquece exatamente qual, eu preciso saber qual é o pacote que eu preciso para incluir figuras, ou o pacote para fazer desenhos. Aí você recorre lá aquele material que eu coloquei para você pegar. Por exemplo, nesse do trabalho que eu passei para vocês, eu já escolhi propositalmente um pacote, aliás, um preâmbulo que já viesse com vários pacotes que vocês precisem, né, que vocês vão usar. Por exemplo, tem esses pacotes aqui de baixo, tem esses aqui de cima, que são relacionados à formatação, certo? Tem uns aqui pelo meio que é para espaçamento, ó, esse aqui, ó, espaçamento entre linhas. Aí você só precisa colocar aquele comando lá que eu coloquei, para criar listas, ó, pacote para controlar os parágrafos, você pode habilitar eles aqui. Enfim, esses pacotes que eu coloquei aqui já dá para vocês fazerem o básico. Então, quando vocês colocarem um comando como esse, de incluir a figura, ele já vai reconhecer. O meu ele não está reconhecendo porque o meu está meio sem nada, né? O meu está meio cru, assim, um arquivo meu que eu comecei fazendo do zero, né? Porque a minha intenção era fazer no formato de livro. Você olhar aqui o meu no começo, na formatação, eu escolhi o formatação livro. Eu escrevi a formatação livro. Se eu mudar aqui, ele vai mudar a estrutura do trabalho. Eu vou apagar essa figura que eu não quero. Apagá-la toda. Não quero essa figura. Vamos supor que eu mexa na minha estrutura de livro. Eu não quero mais a estrutura de livro. De artigo aqui. Compilar. Veja que ele deu uma enlouquecida aí. Por que ele deu essa enlouquecida? Ó, porque eu coloquei artigo, certo? Aí ele jogou para esse formato aqui. Só que tem um porém. Eu coloquei artigo, mas deixei comandos que não são para livro, que nem esse chapter.
quando você está usando no formato de artigo, você tem que usar o section, certo? Que é aquela seção. Quando está usando no formato livro, você tem que colocar o chapter, aquele capítulo. Por isso que ele vai jogar para um formato um pouco maluco, assim, ó. Aí ele jogou naquele formato meio de artigo, assim, que vem o título, vem aqui o sumário e já emenda no trabalho. Aí fica um pouco esquisito. Ele vai gerar alguns erros aí, muito provavelmente, porque ele não vai entender essa mudança, certo? Porque assim, se você está fazendo um trabalho no modelo de artigo, alguns comandos que você pode utilizar, que são do formato livro, ele pode não reconhecer. No caso, se eu voltar para o book, agora, ele não vai mais apresentar erro, porque eu coloquei esses comandos que nem chapter, que são próprios para livro. Então, quando eu cliquei aqui, ele vai voltar ao formato original de livro, certo? E você não precisa se preocupar mais com nada. Só vai digitar o que você precisa. Ele vai fazer a subdivisão normal dos seus capítulos, das suas subseções, né? Ele já vai dar os nomes aí tranquilo. E a única sua preocupação vai ser em digitar. Essa questão da formatação estética, você pode deixar para fazer no final. Por exemplo, que é uma coisa que eu vou fazer. Eu comecei jogando aqui apenas as coisas que eu quero que sejam para que me lembre, né? Por exemplo, eu joguei aqui, escolhi algumas seções com nome que eu queria apenas me lembrar. Não, eu vou fazer uma seção que fala de razões e proporções, regra de 3, potências de base 10, um capítulo falando só de juros, né? Porcentagem, juros simples e compostos. Aí depois vão aparecer outros capítulos. Aí você joga aí apenas para lembrar. Depois você vai preencher. Aí depois eu também posso colocar um comando para ele reconhecer automaticamente os parágrafos. Eu posso mudar também meu espaçamento. Eu estou achando esse espaçamento muito pequeno entre as linhas. Eu quero um espaçamento maior. Eu posso mudar a letra também, tipo o formato da letra. Então, essas coisas são coisas que você pode fazer a qualquer momento. Você pode deixar no final também, se quiser, e se preocupar primeiro com o conteúdo do trabalho. A questão da estética você pode deixar para fazer no final. Ou o contrário também. Você pode escolher fazer logo toda a formatação. Ah, vou aqui fazer toda a formatação e só depois eu começo a digitar. Por exemplo, eu estava procurando alguns templates que eu queria fazer num modelo um pouco mais estiloso. Eu queria que aqui na frente aparecesse um traçozinho, né, um tracinho com o nome capítulo em cima. Aí eu vou procurar um modelo mais bonito para eu transformar essa digitação num modelo estético que me agrade mais, certo? Aí com isso eu vou mexer aqui. Mas a ideia é que vocês aprendam primeiro os comandos mais simples, né? Vão reconhecendo que esse aqui vai reconhecer os acentos, a língua que você está usando. Esse daqui vai reconhecer que você está digitando em português. Então ele não vai colocar esses traçozinhos de vermelho assim. Ele está colocando aqui em palavras que ele não reconhece, que nem o book, ele não reconhece como sendo uma palavra da língua portuguesa. O meu nome aqui também ele não está reconhecendo. O mês aqui, ó, ele colocou março, porque foi a data que eu criei o arquivo. Ele não atualiza isso aqui automaticamente. Ó, perceba uma coisa, se eu for nessa data, eu tenho março de 2021, que foi quando eu criei. Na verdade, ele criou só. Se eu deixar sem nada, date, colocar umas chaves abertas. Quando eu clicar aqui, ele, ele tirou, né? Ó, ele tirou a data daqui. Se eu apagar as chaves e deixar o nome date, ele também não colocou a data. Eu vou copiar esse nome date, vou Ctrl X, e vou colocar aqui depois do begin document. Aí esse tipo de coisa você tem que fazer para treinar, né? Para ver assim, o que é que acontece, o que é que ele faz. Ele não reconheceu nada. Para esse modelo aqui, ele não faz esse reconhecimento. Existem uns modelos, tipo artigo, que se você deixar só o nome date, ele coloca a data do dia, certo? Vou deixar sem nada aqui.
Pronto. É esse daqui, ó. Eu deixei sem nada. Ele colocou a data de hoje, ó, 28 de maio de 2021. Se amanhã de manhã eu for compilar, ele vai colocar a data de amanhã, 29 de maio de 2021. Então eu apaguei o nome date, não deixei aqui nem aqui. Mas eu coloquei o título, né? Eu coloquei esse nome aqui, título e autor, para ele fazer. Se você tirar isso daí, ele também vai apagar, certo? Porque no caso, eu quis deixar isso como se fosse uma espécie de capa, certo? Se você não quiser isso, você pode apagar. Aí ele não põe o seu nome e nem o nome do título que você colocou aqui, certo? Mas isso aí é coisa que você pode decidir a hora que você achar melhor. Pode ser no começo, no final, certo? Às vezes é bom você formatar logo no começo, porque você já vai ter o trabalho no final no jeito que você quer. Agora já tem uma advertência importante a fazer, uma comparação com o Word. Se você fizer o trabalho seu todinho nesse formato que está aqui, que é isso que eu vou definir, eu estou fazendo aqui todinho, e só no final eu vou mudar a estética dele, ele não vai desconfigurar o seu trabalho. Ele não vai desconfigurar, ele só vai mudar a letra, a fonte, alguma coisa assim, vai ficar com um jeito diferente. Mas ele não vai mudar a estética, assim, no geral. Ele não vai alterar ali onde você abriu os seus sessões, onde você fez suas subdivisões do trabalho, certo? Esse tipo de coisa ele não mexe na estrutura. Ele não vai estragar o seu parágrafo, ele não vai estragar a sua margem à esquerda, a sua margem à direita, porque tudo já está definido. Se você mudar apenas o fator estético, ele não altera a, essas coisas lá, tá certo? Estão aí? Sim. O Wellington disse aqui, tem que colocar o date. Você pode definir a data como você quiser, né? Ele falou que se colocasse o date aqui, ó, a sugestão dele, né? Se colocar isso aqui, ó, hoje, ele vai colocar aqui, nesse formato aqui, que é de livro, ele vai colocar o que você colocar lá no date. Por exemplo, ó, eu coloquei date e coloquei assim. Aí, nesse caso, que está no formato de livro, ele não vai reconhecer, ele vai colocar o nome que você colocou dentro do date. Se você deixar sem nada, é como se ele estivesse entendendo que está um digitado vazio. Se você colocar manualmente, Professor, pode falar. professor, desculpe interromper, mas ele está dizendo no chat que faltou a barra antes do today. Sim, sim. Sim, mas deixa eu dizer só uma coisa. Eu vi que ele botou a barra, eu vi. O que eu quero dizer é assim, ó. Eu digitei manualmente aqui, ó, 28 de maio de 2020. Vamos colocar aqui uma data anterior. Suponho que eu quero colocar aqui dia 15 de abril de 2021. 15 de abril de 2021. O que eu quero dizer é assim, se você deixar o date do jeito que está aqui e digitar uma coisa, ele vai reconhecer a coisa que está aqui, certo? Se você não colocar nada, ele não vai colocar nada. Óbvio que você não digitou nada. O que ele está dizendo, o Wellington, ele disse que colocando tudo aí com uma barra para reconhecer o comando do dia de hoje. Certo. Aí você colocou uma barra porque é um formato de padronização da linguagem que você está definindo lá, né? No caso, a barra, ele vai entender como um comando, certo? Lembrando que o que você põe barra aqui, ele entende como um comando, certo? Se você não colocar nada aqui, né, ele também deixou com a data, certo? Se você colocar a data aqui embaixo, ele vai alterar, né? Se você colocar aqui embaixo, opa, ele não vai entender, ó. Ele vai apagar, certo? Então, assim, esse tipo de coisa você vai treinando, você vai
você vai praticando, né? Então, assim, você vai percebendo que alguns comandos desses, né? Alguns comandos desses, vocês vão percebendo como é que é a padronização. Se você quiser, se você quiser colocar, se você quiser colocar um outro formato e testar se o formato aceita o comando que você coloca, você faz, né? Eu coloquei um comando aqui que no formato livro ele aceita, mas no formato artigo ele não aceita. Aí você sai praticando para ver se isso acontece. Bem, então assim, não estou vendo muita coisa para a gente fazer no sentido de discussão agora da aula, porque a minha ideia era que a gente compartilhasse os arquivos aí e mostrasse aí algumas coisas de vocês, né? Deixa eu analisar os que mandaram para mim, já que já tem arquivo compartilhado. Deixa eu ver aqui. O Samuel, ele alterou o dele hoje, né? Deixa eu ver o que foi que o Samuel mandou para mim. Deixa eu abrir o PDF, aumentar o PDF. Samuel escolheu aqui um assunto de matemática, ele definiu o nome aí, ele escolheu aí introdução, um pouco de história, ele jogou aqui um tema aqui e tal, umas equaçõezinhas aí, umas formulazinhas, um exemplo, uma conclusão, aí umas referências. Então é isso, assim, um teste. É um teste para esse tipo de coisa. Mas assim, eu não queria também que encerrasse só nisso, né? A disciplina, sem a gente voltar a fazer umas comparações e umas discussões lá em respeito ao livro, certo? Eu ainda vou, acho que na próxima aula, voltar para aquele e-book para nós fazermos uma pequena comparaçãozinha do que é que nós estamos fazendo aqui, nessas formatações de trabalho, com o que é que o e-book diz. O que é que o e-book diz lá sobre essas formatações lá, tá certo? Acho que o Sérgio não mexeu mais não, né? Eu mexi, coloquei as referências, né? Eu não Beleza. consegui tirar aquele nome que ficou bibliografia e referência. E aí eu tô com dificuldadezinha nas citações, para o recuamento. Se eu for na referencial, não sei, olha, para aí. Isso aqui, né? Porque você não deve estar fazendo na forma correta. Isso, é bem perceptível. Esteticamente tá meio feio, Tá né? feio. Tá meio esquisito. Porque, primeiro, se isso daqui é uma citação, a letra eu acho que tem que ser menor, Tem ou que ser pelo menos 10. a letra tem que ser menor. A margem aqui, eu acho que ele está muito para a esquerda, ele vai ter que ficar mais para aqui, certo? E você precisa definir essa mini página aqui, esse espaço para colocar nesse No caso, eu outro estou me modelo. definindo lá em cima. Deixa eu só ver aqui. Ó. Deixa eu aumentar aqui. Essa mini página aqui que a gente fez, ó, a gente escreveu esse pedacinho aqui, né? O que é que acontece? Você tem que olhar qual o formato que você está querendo deixar para essa citação. Aí, nessa hora aí, você tem que pegar o e-book. Lembra que o e-book, ele está dizendo a padronização. Aí você vai dizer, mas aquele e-book está desatualizado. Não, tudo bem, ele está desatualizado, é verdade. Mas nas normas da ABNT, que inclusive nós entramos aqui na página das normas da ABNT, você pode inclusive entrar lá e olhar se essa norma está valendo ou se não, se ela já está alterada.
É o recuo 4, eu já dei uma olhadinha. Letra Pronto, 10 você e já o recuo olhou. é 4. Pronto, então o que você está precisando aprender é a parte técnica, é chegar aqui e colocar esse negócio aí com esse recuo. Não sei se você tentou fazer mais ou menos que nem está aqui, ó. Você usou esse recurso aqui de mini page, flush, flush, flush right, barra begin mini page. Você fez isso aqui? Nessa parte lá que você queria? Eu nem lembro o que foi que eu fiz. Eu sei que eu coloquei e mexi no negócio, ele recuou só um pedaço. Certo, deixa eu explicar aqui, ó. Tá vendo o que tá digitado aqui, não tá? Ó, begin, Sim. flush right. Esse flush right aí é um recuo à direita. Você está puxando e está colocando ele alinhado à direita, na verdade. Não é um recuo, na verdade é alinhado à direita, certo? Aí aqui ele está definindo a largura do seu texto em comparação à largura da sua formatação. Ó. Ele está colocando 0,6 a largura aqui do seu texto em comparação à formatação do seu trabalho. Aí o que você digitou está aqui. Aí terminou de digitar, terminou o end mini page e fecha o flush right. Por quê? Esse flush right que você abriu aqui, ele vai entender tudo que você digitar até onde terminar ele. Se você não fechar, tudo que vier para frente ele vai alinhar à direita. Do mesmo jeito essa mini página, esse mini page. Ele tem que entender que o que vai estar dentro dessa parte tem que começar aqui, mas também tem que terminar. Senão ele vai pegar o resto do texto todinho e vai jogar. Certo? Então é isso aqui que você vai ter que fazer. Aí, Pronto, eu vou dar uma olhada. suponha que além disso, você tenha que ter um espaçamento entre as linhas menor. Eu não sei se tem que ter isso, mas eu acho que tem também, não? Não estou lembrado, mas creio Se que eu sim. não Tem me que engano, fazer sim. espaçamento, Se acho eu que o não me espaçamento engano, é simples. se eu não me engano, nas citações aqui, que é essas recuadas que você quer, o espaçamento é o simples. Aí você vai me perguntar, e aí como é que eu faço o espaçamento simples? Eu vou duplicar aqui meu overleaf, apenas para poder ficar com... Para não ficar só indo e voltando, tá? Deixa eu deixar aqui essa minha aqui de matemática financeira. Eu tenho aqui aberto o nome dos espaçamentos. Ó. Vocês estão vendo, né? Ó, single spacing. Single spacing. Isso daqui quer dizer um espaçamento simples. Então, se você quiser, você vai ter que colocar esse barra single spacing. Lembrando que esse termo aqui, ele, quando você for usar ele, você vai ter que colocar o que você quer na frente dentro de umas chaves. Por quê? Ele vai ter um início e um fim. Você tem que definir aonde é que você quer colocar um espaçamento simples e onde vai ter que terminar, certo? Ele não tem um begin e um end. Você vai ter que colocar tipo assim. Vamos fazer um teste aqui, né? Ó. Tá vendo essa frase aqui, ó? Essas notas. Vou diminuir aqui. Aqui na introdução, ó, eu escrevi, ó, essas notas surgiram como material de apoio da disciplina Matemática Financeira no 8º semestre do curso de Matemática tal. Que essa frase está aqui, né? O meu espaçamento que está definido aqui é o 1,5, ó, 1/2 spacing, certo? Esse aqui é o espaçamento que está valendo, é um espaçamento de 1,5, 1/2, certo? O que é que acontece? Vamos supor que eu queira que esse parágrafo aqui, ele tenha o espaçamento duplo. Eu vou botar aqui, barra... Eu já abri o One Health aqui em cima, logo no Begin Document. Por que eu botei aqui em cima? Porque eu quero que meu documento inteiro seja no espaçamento de 1,5. Vamos criar um parágrafo aqui embaixo, certo? Escrever qualquer coisa aqui. Testando o espaçamento duplo, duplo, duplo para modelo de trabalho a ser apresentado pelos alunos de metodologia do trabalho científico. Suponha que eu vou compilar, né? Ele vai reconhecer isso como um parágrafo aqui embaixo.
Mas ele vai reconhecer isso como um parágrafo de... Só um minuto, eu vou ter que colocar meu computador aqui na tomada. Ele está dando sinal de cansaço. Pronto. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, ó, ele reconheceu o outro parágrafo que eu comecei, mas com o mesmo espaçamento. Que eu botei 1/2 é 1,5, tá? Ele que está esteticamente feio, ó. Esse de baixo ele deu um espaçamento, o de cima ele não deu. Ele resolve já isso. Agora, suponha que eu não quero essa segunda frase no espaçamento de 1,5. Eu quero que, excepcionalmente, nessa parte, ele tenha duplo. Então, eu coloco o double spacing. Eu vou colocar aqui, eu acho que eu tenho que colocar dentro das chaves, deixa eu ver. Deixa eu ver se vai reconhecer aqui. Pronto. Quando eu coloquei dentro das chaves, ele já deu espaçamento duplo. Ó, você vê que o espaçamento aqui está maior entre as linhas. Aí lá na frente, nos lados da frente, não é para estar mais duplo, é para ter voltado a 1,5. Tá 1,5? Não, tá 2, né? É porque é meio difícil de ver no olho assim, né? Mas eu tô achando que os lá da frente ele colocou 2 também. Porque esse comando, ele tem que definir aonde é que ele começa e onde é que ele termina, certo? Deixa eu só fazer um teste bem aqui na frente, que fica mais visível para nós. Vamos colocar mais 2 linhas aqui, tá bom? Eu vou colocar aqui mais 2 linhas para ver se ele vai colocar duplo ou se ele vai voltar ao original. Eu vou copiar a mesma frase aqui, Ctrl C, vou jogar aqui embaixo. Vou dar um Ctrl, compilar. Vamos ver se ele vai entender o próximo embaixo como duplo. Ó, tá duplicado, né? Então alguma coisa tá estranha. Eu queria duplicar só essa daqui, certo? Só essa do meio aqui. E queria que depois ele voltasse ao 1. Então tem alguma coisa estranha. É porque eu acho que eu tenho que definir aonde é que eu quero esse comando, ó, duplo spacing. Se eu deixar aqui vai ficar esquisito. Eu vou ter que finalizar. Em algum momento aqui, eu tenho que dizer aonde é que eu volto. Ou então faz o seguinte, você colocou o double spacing nessa frase, aí você vai voltar ao normal colocando o 1/2 spacing. Ou seja, você vai voltar ao que era antes. Pronto. Então quando eu fizer isso, ele vai entender que o meu espaço duplo só ficou no do meio. Agora sim. Ou seja, esse comando eu utilizei aqui nessa parte. No seu caso lá, que vai ser uma citação, você não vai usar esse one half, né, o double, você vai ter que usar o single spacing. Quando você fizer o single spacing, o do meio vai ficar bem juntinho assim, ó. Agora, lá no seu caso específico, você vai ter que abrir um flush left, flush right, begin, push, begin, push right, peraí, begin, push, begin, push right. Uma coisa esquisita aqui. Push.
escrevi errado. Olha que ele já puxou para lá, ó. Quando você coloca o flush right, ele alinha à direita. Só que ele alinhou de um jeito esquisito. Olha, ele colocou a frase, atestando o espaçamento, tal. Porque é uma frase que você não terminou ela, então ele vai centralizar à direita. Se você colocasse o flush left, ele ia centralizar à esquerda. Ó, se você vier para o flush, trocar o right, left, vai centralizar à esquerda. Ó, centralizou à esquerda, que jogou tudo para cá. No caso lá que é uma citação, então o que, é que você tem que fazer? É deixar o flush right. Aí você vai ter que criar aquele begin mini page. Só um minuto. Right. Flush. Para não errar as letras. Se você digitar uma letra errada aqui, o comando fica errado. Aí begin mini page. Vai ter que colocar um end. Tudo que você colocar begin tem que ter um end. O end mini page. Só um minuto. Sim, dois pages. Eu tenho que definir como é que é a minha mini página. Ó, no caso aqui, mini page, eu tenho que definir aqui a largura, senão ele não reconhece, certo? Vou colocar igual esse daqui. Nesse caso aí, ó, perceba que ele já vai deixar assim, ó. Perceba que em comparação àquele seu modelo, Sérgio, ele já está bem melhor, né? O espaçamento aqui já está menor do que o do texto convencional, que é de 1, e ele está centralizado aqui à direita. Aí tudo que você escrever aqui, ele vai fazer isso. Ele vai deixar centralizado, ou justificado, mas puxado para a direita, certo? Aí pronto, aí você não precisa mais se preocupar mais com nada aqui agora. Agora você só vai digitar o que você quer. Por exemplo, testando duplo, não sei o que, para trabalho científico. Disciplina do quinto semestre do curso de licenciatura em matemática. Aí você digita aí, vai compilar e ele só vai deixando lá do jeito que você quer. Pode aumentar a quantidade de linhas, ó, pode prestar atenção aqui, mas ele vai deixar bem alinhadinho, certo? Você criou aí essa mini página. Certo. Então você vai lá naquela parte do preâmbulo, lá onde eu fiz a capa, que lá tem o nome. Mas você viu aí na aula, né? Colocar o Begin Flush Right. E o senhor compartilha, né, o link depois, dá para revisar. Aham. Se bem que esse link aqui que eu estou digitando, que eu estou alterando, não é o do Não, o modelo. link da gravação da aula. Ah, sim, sim. Você pode assistir lá e ver o que eu estou fazendo aqui de novo. Certo? Então é isso, assim, é testar, fazer esses modelos, esses exemplos, né? O senhor disse que dá uma olhadinha só naquele probleminha que eu estou com referência. Que o senhor não Como que conseguiu é, entender. qual é o problema que eu não entendi? Que aparece bibliografia e referência. Ah, eu nem procurei, eu acabei esquecendo.
ver o comando para tirar, porque, assim, a bibliografia eu já sei porque ela aparece. É porque você está abrindo uma nova seção como bibliografia, por exemplo. Ó. Se a gente vir aqui, você abriu essa seção. Se você apagar essa seção, não vai ter mais essa bibliografia, certo? Esse capítulo 4 vai sair. Em compensação, ele não vai enumerar as referências, certo? Então, se você quiser enumerar as referências, vai ter que abrir uma seção. Agora, o que está estranho é abrir a seção e, ao mesmo tempo, ficar a seção e referências. Aí isso é um pouco estranho. Eu não sei se tem como você apagar essas referências aí, porque, de todo modo, você tem que ter essas referências no final, né? Aí eu não sei se tem como você deixar um nome só e, ao mesmo tempo, enumerar, porque se você enumera, tem que ser uma seção. Normalmente, a gente não enumera esse nome chamado referência ou bibliografia. A gente não enumera, não. Então eu tiro o nome bibliografia e deixo essa referência, tá mais fácil. Talvez seja mais fácil deixar assim, mais tranquilo. Mas aí é só colocar esse símbolozinho aqui, ó. Aí você compila e pronto. Né? Vou deixar aí para você mesmo fazer. Aí você pode ir dando uma olhada no e-book. O e-book diz lá quais são as considerações sobre esse tipo de formatação, assim, que seria o padrão para a gente deixar, né? Certo. Bem, deixa eu parar aqui, certo? Ver se eu ia abrir aqui alguma coisa. Na próxima aula, então, nós vamos voltar lá no e-book e fazer uma comparação. O que é que o e-book está dizendo sobre essas formatações? E que modelo em que tipo de trabalho esse nosso modelo se encaixaria? Porque existem vários, né? A gente viu que a gente poderia fazer artigos, poderia fazer posters, poderíamos fazer uma monografia, uma dissertação. Então, esse modelo que a gente está fazendo, ele se encaixaria para quais tipos de trabalho? Eu fiz para ele ser um modelo geral, porque ele pode servir para monografias, dissertações, TCC, né, trabalho de conclusão de cursos. Poderíamos usar também como... É uma redundância, né? TCC, um trabalho de conclusão de curso, pode ser uma monografia, pode ser uma dissertação também, né? Mas, assim, a gente pode ver que a base do modelo é a mesma. Se a gente quiser transformar isso num modelo de artigo, você vai lá no começo, troca para artigo ou livro, ou o que quer que seja, e ele altera lá a sua estrutura. Aí, algumas dessas estruturas, você precisa saber mais ou menos como é que é o padrão, porque sabendo como é que é o padrão, você vai poder fazer a alteração e verificar se ela satisfaz o que você está querendo. E nesse caso aí, tem a questão do que você pode, um minuto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode fazer a alteração, pode pegar um modelo tipo lá do template, pode deixar algumas coisas que são úteis para qualquer um dos formatos que você queira deixar, seja no livro, seja no artigo, seja em um outro qualquer, como tipo pôster também, né? Pode ser pôster, um banner, né? Alguns que você queira aproveitar o que você está digitando para o formato geral. Então, assim, comandos que você coloque aqui, eles vão servir para qualquer um deles, que nem esse mini page que eu escrevi aí, esse recuado, né, à direita e à esquerda, a forma que você coloca as figuras, a forma com que você coloca uma tabela, a forma com que você faz um recuo à esquerda ou à direita. Então, esses comandos aí são padrões para
qualquer um dos trabalhos que você escolher. Independente de ser livro, artigo ou qualquer uma outra coisa, esses comandos vão servir para qualquer um deles. Certo? Alguém mais fez alguma coisa assim? Criou o arquivo lá no Overleaf, mesmo que não tenha compartilhado comigo, porque eu só recebi compartilhamento de 3 alunos. Alguém fez e não compartilhou comigo? Não? Eu iniciei um resumo crítico, aí eu apaguei, porque agora eu vou fazer uma de progressões. Aí eu vou iniciar essa semana, no finalzinho da semana. Depois eu compartilho. Certo. Eu gostaria Eu muito que irei você... iniciar, professor. Aí depois eu também compartilho. Certo. Vocês podem compartilhar o arquivo comigo, se quiser, antes da aula. Eu aceito lá pelo e-mail, eu aceito, eu já fico vendo aqui. E na hora da aula eu posso usar esses modelos de vocês para a gente analisar. Você vê que eu abri os 3 hoje. Abri o do Sérgio, abri o do Danilo e abri o do Samuel. Então, se vocês tivessem como compartilhar comigo, na aula eu abriria, a gente comentaria, já esclarecia algumas dúvidas e a gente discutia. Perceba que eu deixei um prazo, o prazo foi dia 8. Então o prazo está perto, né? Só tem a próxima semana, né? Hoje é dia 27. Tem aí a semana que vem, é na terça-feira que vem, na seguinte. Então, quanto antes você for se familiarizando, melhor, certo? Aí na próxima aula eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir o e-book, nós vamos abrir o e-book junto com esses arquivos que vocês compartilharam comigo e nós vamos fazer algumas comparações para ver assim quais tipos de trabalho a gente poderia encaixar esse nosso modelo, certo? Certo, professor? Pois é isso. Eu vou aqui interromper nossa gravação agora.